Obrigado, Ix. Bom dia a todos. Vindo aqui para a parte de mercado de carteira, acho que, começando pelo cenário externo, né, a gente tinha assim, uma visão que era construtiva, no sentido de que iam seguir aí o apoio dos bancos centrais via política monetária e dos governos via política fiscal, assim, dando sustentação para os mercados, porém a gente assim esperava um pouco mais de consolidação, dado que você tinha tido aí já um movimento forte desde março, né? A gente tinha também demonstrado uma menor preocupação com um eventual aumento do número de casos, porque para nós era mais importante focar no número de mortes e na utilização dos hospitais. Isso realmente se comportou muito em linha com o que a gente esperava, né? Mesmo onde você teve, lugares que você teve aí aumento do número de casos, até por mais testagem, etc., você hoje tem um protocolo que assim, mantém o número de mortes muito controlado. Então, acho que esse tema do Covid, do ponto de vista negativo, saiu um pouco vamos dizer, o peso dele em relação à influência no mercado diminuiu um pouco. Por outro lado, a gente também comentou, tinha aí com uma tese que estava sendo feito aí um esforço muito grande para se antecipar a entrega da vacina, quase que uma corrida ao espaço aí dos tempos da Guerra Fria, no sentido de quem é que conseguiria gerar aí uma vacina mais cedo, né? E acho que isso evoluiu bem, não por causa da vacina russa, mas acho que até pelas eleições aí americanas, eles estão prometendo já início de vacinação a partir do dia 1º de novembro, né? Que isso aí, acho que no final, a gente até estava achando que ia acelerar um pouco o processo, mas isso parece uma coisa assim que ajudou o mercado nessa alta mais recente, né? Você não estava no radar já ter início de vacinação em novembro. E uma outra coisa assim que acho que também foi para o mercado, e acho que comentou bastante, foi essa mudança estrutural do approach do Fed, né? Porque se esperava nesse simpósio de Jackson Hole que ele fosse dar mais detalhes desse novo sistema, mas ele meio que oficialmente já decretou a implantação do novo sistema e que realmente, como o Wix explicou, traz aí vários, vamos dizer, vários benefícios para ativos de risco, né? Uma tolerância maior para a inflação, portanto, um juro médio mais baixo e tudo isso acaba ajudando aí a você ter mais apetite a risco. Acho que, no final, os mercados lá fora performaram melhor do que o que a gente até esperava, né? A gente achava que ia ser mais uma consolidação, você teve um mês muito forte. Acho um pouco por causa disso, essa surpresa aí do Fed antecipar a implementação desse novo sistema, que seria aí pela média da inflação. Acho que essa antecipação do início da vacinação, junto com o fato de que o número de mortes está muito controlado, né? Então, acho que tudo isso acabou, acho que até os resultados, né? Você teve aí quase que o release do segundo trimestre dos resultados das empresas que foram melhor do que esperado, não foi aquele banho de sangue que muitos temiam no começo. Acho que tudo isso acabou ajudando aí a performance. E tem um outro ponto que acho que era assim um risco que começaria a entrar no radar assim de maneira mais, vamos dizer, mais forte, que é o tema das eleições. Acho que até no fronte das eleições você teve aí alguns movimentos de valência positiva. Um pouco o Ix já comentou, que foi a escolha de uma vice-presidente pelo Biden mais moderada, né? O histórico dela é bastante razoável. 2, o tipo de gente que está assim, se agregando na campanha, como a Yellen, como o Larry Summers, acho que isso também ajuda aí ao mercado encarar uma mudança de governo com um pouco mais de calma, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aí alguma melhora na margem da avaliação do Trump também, e as pesquisas mostram
alta na intenção de voto nele. Então, quer dizer, eu acho que o medo dos democratas diminuiu e a chance, talvez, de você continuar tendo um governo mais pró-mercado aumentou um pouco. Acho que tudo isso também, somando tudo, acho que você tem aí um ambiente que ajudou os mercados no mês de agosto. Quando a gente vem para o Brasil, aí sim a gente, não sei se você se lembra, a gente começou o mês de agosto com posições bem reduzidas, justamente porque a gente esperava ruído nesse início de discussão fiscal, né? Você ia ter que começar a discutir orçamento, a situação fiscal, porque para aprovar gastos estava todo mundo feliz de mão dada. Quando você tem que começar a discutir como colocar todos esses gastos dentro da casinha de novo, começa o ruído, né? Então, foi um mês com muito ruído, né? Não só toda essa discussão fiscal, mas um ruído que chegou também muito em cima do Paulo Guedes, né? Histórias de que ele assim, foi realmente bombardeado pelo próprio presidente e o mercado normalmente fica nervoso com isso. Então, acho que isso também atrapalhou um pouco. Foi um barulho, vamos dizer, 2 níveis acima do que a gente mesmo estava esperando, né? O que no final levou aí aos ativos brasileiros terem um mês muito ruim, né? Não só a bolsa, que descolou completamente das outras bolsas, né? As bolsas emergentes subiram, as bolsas americanas subiram muito e aqui a nossa bolsa caiu, né? Caiu quase 4%. Então, deu uma descolada grande. No lado dos juros, isso também a gente, não sei se lembra, a gente não queremos ter posição nenhuma na parte mais longa, porque isso é fiscal na veia e vai ser um mês de discussão fiscal e realmente a curva, praticamente, acho que 90% dos dias em agosto, os juros subiram, né? Com muita volatilidade, você começou a ter aquela volatilidade tão grande no câmbio, agora também migrou para os juros, principalmente na parte mais longa, média e longa, e no final você teve aí a curva inclinando bastante, mas até a parte curta me escapou, né? Você tem aí essa parte mais de janeiro 21, janeiro 22, eles também subiram entre 10 e 20 basis points, a parte longa subiu 80, 90, foi um mês aí também nos juros em que você teve um movimento bastante, vamos dizer, bastante ruim aqui no Brasil. E o terceiro mercado também, o câmbio, que chegou aí a desvalorizar mais de 8%, depois voltou um pouco, mas assim acabou aí no mês em que o dólar apanhou das moedas de commodities e se desvalorizou um pouco em relação às majors, né? Ele acabou batendo nas emergentes e quando a gente vai para as emergentes, o real tem ficado aí como um dos primeiros da fila a performar mal. Então, ativos brasileiros, no geral, performaram mal e isso explica aí, no final, a nossa carteira, apesar de ter entrado aí com uma visão mais conservadora, acabou finalizando o mês um pouco para baixo, né? Então, e aí indo um pouco posição por posição, nos juros, como eu falei, a gente estava só com posição curta, mesmo o curto acabou performando mal ao longo do mês. O que a gente fez, até em função um pouco dessa nossa revisão da inflação mais para cima, como a gente acha que o BC realmente não fechou a porta, mas não vai cortar, vai ficar nesse 2, vai tentar levar esse 2 aí para um pouco, para o máximo que der. A gente acha que essa opcionalidade ficou muito pequena e, ao mesmo tempo que a curva inclinou tanto, né, a parte mais longa, que a gente começou aí já no final do mês a montar alguma posição na parte média e um pouco na parte longa também, muito em função desse movimento grande que esse segmento, que esse setor teve. Obviamente, lembrando que como se explicou aí, essa situação fiscal ainda está longe de ser adressada, né? Você está aí agora com um período um pouco mais calmo, mas ainda não é uma equação fácil, é uma equação difícil ali, que o triângulo mágico dele ali não é fácil. Você tem uma necessidade de se financiar que é enorme, né? A dívida aumentou muito, então a rolagem da dívida passa a ser mais trabalhosa e acaba gerando também pressão ao longo da curva. Então,
a gente, quer dizer, vai ser aí começou uma alocação, mas é um mercado com mais volatilidade, com mais pressões para manter essa curva inclinada, com discussão fiscal. Então, vamos dizer que são posições que vão ser gerenciadas de maneira assim, bem dinâmica, né? Na parte das Bs, lá também, nossa principal posição era uma posição de venda de inclinação e a curva inclinou bastante, né? A inclinação aumentou bastante. No nosso setor, foram 60 bases de aumento de inclinação, o que, quando a gente olha o resultado, foi bem mitigado, porque a gente ainda tem aquela posição de inflação, comprado um PL do fundo em inflação curta, e essa inflação curta ela veio se corrigindo bastante, né? Esse mês foram quase 40 bases de correção na inflação curta. Hoje o mercado está em torno de 1,95. Como estamos aí com a nossa projeção revista para 2,10, estamos segurando ainda essa posição. Essa posição ajudou bastante vamos dizer, a compensar a perda na posição aplicada aí de venda de inclinação ao longo da curva. A mais complexo juros acabou aí no seu conjunto perdendo um pouco de dinheiro, apesar das posições estarem, na nossa ótica, estavam muito reduzidas e muito encurtadas, né? O que a gente fez agora também na parte de Bs foi um pouco um movimento parecido com o que a gente fez na parte de pré, soltou um pouco a parte direcional aí, aumentamos um pouco a parte direcional nesse setor, lá perto da 28, da B30, mas mantemos como proteção a inflação curta comprada. A parte de câmbio e moedas, quer dizer, câmbio é um pouco, continua essa visão de que realmente é a bola dividida, né? No papel, uma melhora grande, na prática, o fluxo não vem, né? Então, na margem até foi um fluxo mais equilibrado em agosto, mas um jeito que com conta corrente positiva era para a gente estar vendo uma entrada maior de recursos, isso ainda não está aparecendo. Acho que ainda estamos naquele negócio um pouco de liability management, né? Troca de dívida, um pouco de cash management, exportador deixando dinheiro lá fora, ainda a parte de asset management, ou seja, migração de dinheiro para ativos lá fora, ainda está controlado, mas vinha na média 1 bilhão, já estamos em 1,5 bilhão. Acho que à medida que essas plataformas todas vão facilitando esse trabalho, você é capaz de ter aí um número maior do ponto de vista de fluxo indo em direção a ativos lá fora. Então, tem aqui essa bola dividida, a gente realmente tem preferido aí atuação tática, evitando posições grandes no overnight e para não ter que enfrentar esses gaps. A gente vê razões para o câmbio apreciar, acho até que ele do ponto de vista de modelo dos fatores que sempre ajudaram na formação da taxa de câmbio, deveria estar um pouco mais baixo. Por outro lado, a gente vê alguns fatores idiosincráticos que geram alguma pressão, então acho que não dá para ter posição estrutural por enquanto nesse mercado. Na parte de moeda, sim, a gente estava com uma posição relativamente grande vendida em dólar. Na parte de G7, basicamente todos os nossos targets foram atingidos, né? Então, o euro é 1,20, o pound é 1,35, a gente lá fechou a posição, em alguns casos, como no euro, a gente até flipou, a gente acha que o euro, por exemplo, vai ficar agora um período num range entre 1,17,5 e 1,20 até definir, não sei se ele vai conseguir ir acima de 1,20, até teria, do ponto de vista estrutural, aí, eu acho, algumas forças que ajudando nessa direção, mas hoje a gente acha que, assim, no horizonte mais curto aí, a gente vai ficar vendo essas moedas, essas majors, né, trabalhando um pouco em range, e é assim que a gente está posicionado. Hoje a gente tem aí um pouco de venda em euro contra o dólar e o pound contra o dólar. A gente trocou essa posição. Na parte que andou mais, que foram das commodities, né, o NOK e o dólar australiano, essa a gente mantém a posição, mas cortou um pouco. Tá? A gente reduziu pela metade essa posição. E nos emergentes, a gente hoje tem, assim, não tem uma posição direcional contra o dólar, a gente tem compra de
de moedas asiáticas, né, moeda chinesa, moeda coreana, e estamos vendendo aí moedas né, latino-americanas, mais no peso mexicano. Né. A posição de juros lá fora, a gente começou a montar, eu comentei isso, essa posição de tomado no juro longo americano, no 30 anos, a gente acha que essa nova sistemática do Fed ajuda ainda mais essa posição, quer dizer, você vai ter vamos dizer, uma repressão na parte curta da curva por um bom tempo, ao mesmo tempo você vai ter uma dívida que precisa ser financiada, que cresceu, né, e um déficit que também aumentou demais. Então, acho que no final você pode esperar em algum momento, por causa dessa tolerância maior com o Fed, uma inflação que em algum momento aparece, uma necessidade de financiar a dívida, um déficit que também precisa ser enquadrado. Acho que tudo isso ajuda vamos dizer, um movimento de inclinação da curva, principalmente essa parte mais longa. Então, a gente aumentou um pouco essa posição ela tem uma componente que é feita via swap, tem uma parte que é feita com opções, e essa é uma posição que a gente continua querendo aumentar. Tá? Então, é uma posição que acho que assim, é de maturação longa, então a gente tem aumentado com bastante calma, mas o mês passado, por 30 anos, já subiu 27 bases, né? Inclusive ajudou aí a compensar a outra posição que nós temos, que foi aplicado na curva do México, em que você teve, ao mesmo tempo, uma inflação que está se mostrando assim mais aguerrida do que deveria numa situação de pandemia, né? O México provavelmente vai ser uma das economias que mais vai cair esse ano, tá? Queda de 2 dígitos por ano fechado, né? Muito pior que o Brasil, mas porque a inflação ela está assim, com muita dificuldade de cair, mesmo numa situação dessa, o Banco Central está lá um pouco mais aguerrido. Você teve, inclusive, um dissenso na reunião nessa última reunião deles, do Comitê de Políticas Monetárias dele, assim, veio 50 pontos que o mercado esperava, mas já teve um dissenso. Então, na nossa cabeça, a próxima maior chance é vir 25. A gente ainda acredita que vai pelo menos até 4, ou seja, ainda teria mais 2 cortes de 25. Na curva, você tem um pouco menos precificado, você tem 30 e 35 pontos mais ou menos precificado. Então, a posição ela já se diminuiu, porque o prazo encolheu, ela diminuiu sozinha. A gente ainda mantém um pouco dessa posição, mas foi uma posição que, assim, o juros lá subiu quase 30 vezes esse mês, acabou assim, que ganhamos de um lado, perdemos do outro, né? E a parte de bolsa, que vamos dizer, foi a parte que a gente entrou com mais cautela, né? A gente tinha reduzido bastante a posição Brasil, tínhamos reduzido para 12% no começo, tinha aumentado Estados Unidos e tinha um short em emergentes, né? No final, os Estados Unidos andou bem, só que o emergente também subiu e o Brasil caiu, né? Então, o combo de tudo isso aí sobrou aí alguma coisa pequena, mais negativa. O que essa posição a gente mudou bastante agora para esse começo de setembro. A gente acha que o Brasil ficou muito para trás, a gente voltou a aumentar bastante, assim, o que a gente tinha de posição no Brasil, reduziu os Estados Unidos e reduziu a venda de emergência em geral, aumentou a venda em México. Então, hoje a gente tem em torno de 24% comprado no Brasil contra 4% vendido em México e só uns 3% de compra nos Estados Unidos. Depois o Borges vai falar um pouco mais agora na sequência, rapidamente, dar um pouco mais de detalhes dessa parte para a Bolsa. Mas então, te diria que, em relação à Bolsa, o fundo hoje aumentou um pouco o risco. Aumentou o risco em Bolsa, aumentou o risco em juros, aumentou o risco de tomar os juros longos lá fora, reduziu um pouco em moedas e o real continua assim muito mais posicionamentos táticos, né? Acaba tendo, do ponto de vista de resultado, como ele é um ativo muito volátil, ele acaba no dia a dia gerando aí positivos, negativos grandes, mas acho que
preferimos não correr assim, tentar evitar esses grandes gaps de posição estrutural. Basicamente, do meu lado é isso. Eu vou passar aí o Borges para comentar um pouquinho. Acho que foi bom o nosso fundo long bias teve uma performance muito boa, já está hoje acho que em torno de 20% acima do Bovespa, né? Então acho que assim, vale a pena prestar atenção, o fundo está indo bem, a equipe foi reforçada, mas eu passo aí a palavra para o Borges. Obrigado. Bom, bom dia. Comentando então brevemente aí sobre Bolsa, como o Calabrese e o Wix comentaram aí, a gente começou o mês de agosto mais cautelosos, né, em termos de direcional, estávamos mais concentrados em exposição offshore. O mês de agosto se provou muito forte na performance aí dos ativos lá fora, tá, o que ajudou aí na performance da nossa carteira. E Brasil descolou bastante, tá, em relação aos pares. Brasil, quando a gente olha o EWZ, por exemplo, caiu bastante vis-a-vis um EWW ou outras moedas, outros mercados equivalentes aí que subiram. O mercado lá fora, Nasdaq e S&P subiram bem, né, com destaque para a parte tech, onde a gente tinha uma posição boa. E ao longo do final do mês a gente foi reduzindo essa exposição lá fora e aumentando a exposição Brasil. Tá? Então, a gente acabou que começamos o mês de setembro taticamente bastante expostos em Brasil e mais leves lá fora, tá? Com uma cabeça de que lá fora já tinha andado bastante, aqui tinha descolado bastante, e o cenário político aqui, fiscal, estava dando uma acalmada, né? Seja a questão da discussão do teto, do benefício, da extensão do benefício, os riscos políticos aqui no Brasil, enfim, e toda a descolada que deu de performance do Brasil vis-a-vis lá fora. Então, taticamente, a gente se posiciona dessa forma, estamos assim, posicionados, até hoje está mostrando aí um dia bastante agitado lá fora e aqui no Brasil está um pouco mais calmo, né? E não só por essa questão, mas também pela questão de que os dados econômicos da atividade econômica do mundo real estão melhorando, seja Brasil, seja lá fora. A proximidade da vacina também, né? O Trump prometendo a vacina aí para logo, né? Para tentar ser um triunfo eleitoral para ele. E então isso acaba favorecendo um pouco de rotation, então migração aí de ativos que se beneficiaram bastante e que tiveram um earnings season bastante forte, né? Foi mostrado nisso aí ao longo do primeiro e segundo trimestre, para as pessoas se posicionando mais para os ativos que ficaram para trás, ativos de menos qualidade, e o Brasil se encaixa dentro dessa categoria aí de ativos de menor qualidade, né? Mais cíclicos, de valor, enfim. E então taticamente a gente está dessa forma, posicionado, mas temos assim uma posição core em algumas coisas tech que a gente vai carregar, continuar carregando. Taticamente a gente reduziu, assim como esse nosso incremento mais forte em Brasil também eu diria que é um pouco tático, né? Estruturalmente a gente gosta de estar mais diversificado, não gosta de estar tão concentrado em Brasil. Mas para o momento a gente está apostando nesse catch-up de Brasil versus o mundo. Aparentemente hoje está fazendo catch-up, mas o contrário, né? Pelo mundo caindo e o Brasil se segurando. Mas seria isso. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta aqui no nosso chat, na verdade já foram respondidas as perguntas. Então a gente vai encerrar o nosso call por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia.